Olá, a paz seja com todos, sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante. Meu nome é Rogério e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos falar sobre o motivo pelo qual nós já há alguns anos não comemoramos o Natal e nem o Ano Novo. Mas o que você vai realmente ver nesse vídeo? Que o Natal e o Ano Novo é uma festa pagã, e que quando nós celebramos, participamos de uma celebração relacionada a essa data, nós comprometemos a família. Vou mostrar para você nesse vídeo. Não existe aniversário também, você vai ver que não existe aniversário comemorativos na Escritura. O Criador nunca deu data de nada, e você vai ver a diferença, um resumo aqui das diferenças dos calendários para você compreender o motivo pelo qual foi colocado o Natal e o Ano Novo no calendário gregoriano. Nós vamos começar com uma leitura e nós já vamos diretamente de Tamuz. Tamuz era conhecido pelos egípcios como Horus e tinha como companheira Astarte, a rainha do céu, Istar para os acácios, Ísis para os egípcios, Afrodite para os gregos e Nana para os sumérios. O relacionamento entre Horus e Ísis e as respectivas características deles correspondem notavelmente ao relacionamento e às características dos babilônios, Tamuz e Istar. Assim, muitos peritos acham que eles são os mesmos. Continua. Toda a teoria católica vem da rainha dos céus, Ísis, uma deusa egípcia. Como sabemos, os costumes romanos vieram da Grécia e Egito. Ísis era uma mulher bela e esposa de Nimrod. Esse era neto de Cã, o filho de Noé. Segundo a Bíblia, Nimrod, neto do amaldiçoado Cã, foi o fundador da Babilônia, Egito e da Torre de Babel. Gênesis capítulo 10, verso 8. É importante você notar que na Escritura não existe outros deuses, correto? É mencionado os deuses pagãos, mas a história toda fala sobre um único Criador. Não existe título para ele, principalmente relacionado a outros deuses, correto? Não existe um título para ele, não existe rainha do céu, não existe supostamente um outro Deus que acompanha ele, que ajuda ele para nada. A Escritura nunca falou sobre isso, não existe isso. E para você que já tem acompanhado os nossos vídeos, você vai perceber que nós já mostramos em outros vídeos, inclusive, a diferença entre seguir Elohim, Eloá e uma série de outras divindades e nas suas respectivas comunidades de civilizações antigas, correto? Então você pode perceber aqui que tanto no Egito, na Grécia, em Roma, sempre eles colocaram os seus deuses em conjunto com a adoração supostamente divina, para facilitar, né, o convívio, para as pessoas pensarem de forma igual, para que ninguém celebrasse coisas diferentes como nós vemos nos dias de hoje. Eu quero mencionar aqui a vocês que a divindade Elohim era uma divindade cananeia, correto? Baal era uma divindade cultuada pelos israelitas, você vai ver lá isso em 1 Reis 18, verso 28. E Adonai, ou meu Senhor, é um título utilizado até hoje. Senhor para cá, Senhor para lá, você encontra na Escritura. Então, todas essas civilizações antigas, elas sempre procuraram um Deus para agregar a divindade colocada, de repente, por aquele poder político, religioso da época, para facilitar a adoração comum, para que todos falassem a mesma língua, para que todos pudessem tirar proveito tanto no comércio quanto na política, e mesmo também dentro do convívio familiar e dentro da sociedade vivente da época. Então, se você fosse, por exemplo, viver lá com os cananeus, você iria se acostumar a falar com o Criador usando a palavra Elohim, mas ele possivelmente não iria atender. Por quê? Porque Elohim é uma entidade de deuses no plural,
que está relacionada com a adoração a outros, menos ao Criador do céu e da terra. Se você fosse viver, por exemplo, na época, na época em que foi escrita Reis, ali, a primeira Reis do capítulo 18, era muito comum você ver pessoas adorando Baal naquela época. Então, você encontra em inúmeros momentos da Escritura o Criador furioso, porque realmente é isso que deixa ele enciumado. Ele não aceita adoração, nem com título, nem direcionado para outros, mesmo que a intenção for para ele. Isso nunca aconteceu na Bíblia. E, inclusive, todas as vezes que o povo foi cativo, foi justamente por causa dessa situação. Falando sobre a árvore de Natal, você vai encontrar lá em Jeremias 10, 3 e 4, eu vou deixar na descrição, em 1 Reis 14, 22 e 23, Deuteronômio 12, 2 e 3, 2 Reis 17, 9 e 10, Isaías 57, 4 e 5, Deuteronômio 16, 21 e Oséias 4, 13. Já naquela época, eles já faziam uso de madeira para adoração, né? Pinheiros e algumas outras coisas eram muito comum. Então, hoje não existe nada de novo, o pessoal só vem rebuscando nas civilizações, e o Império Romano, como foi o último império sobre a Terra, né, global, né, o Império Global, ou mundial, né, global, olha aqui colocando já a ideia globalista, né, muito obrigado pela correção. Então, foi o último império mundial. E o que eles fizeram? Bom, agora nós vamos adorar Maria, nós vamos adorar o filho dela, né? E, na verdade, se você for rebuscar na história, já era adorado em outras civilizações. Eles apenas fizeram a troca dos nomes, né? Ísis, Horus, Tamuz, é tudo farinha do mesmo saco, certo? Jesus, é tudo farinha do mesmo saco. A Mariane vai fazer o comentário agora para nós entendermos por que esse tipo de coisa aconteceu, calendário judeu. Deuses nomeados nos meses e aclamados por eles. Sempre usaram 2 calendários, um regido pela lua e outro regido pelo sol. O religioso era baseado na lua, o agrícola baseado no sol. Lembrando que o Criador, ele só deu um calendário. Se você for estudar a escritura toda, você não encontra 2 calendários. Mas justamente foi por isso que o judeu, vamos colocar assim para você entender, os israelitas daqueles tempos, eles foram subjugados, eles se tornaram cativos, mesmo depois do Criador dizer lá em Deuteronômio, olha, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão pecar, vocês vão seguir após outros deuses, eu sou ciumento, mesmo depois dele dizer, mesmo depois dele falar assim, olha, eu culpo o pecado dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração, o povo não se importou. O povo seguiu após, fizeram outro calendário. Então, é lógico que eles sempre ajustavam de uma maneira até interessante o calendário agrícola com o calendário festivo, né, supostamente dado pelo Criador, apesar dos judeus já naquela época, os israelitas já terem mudado, né? E, inclusive, eles usavam a lua como marcação também. E se você for ler lá em Gênesis capítulo 1, por volta do verso 14, ali no 4º dia da criação, você vai perceber que o Criador fez o sol, a lua e as estrelas para marcar dias, meses, ano e estações. Ou seja... Não era para marcar semana. A semana já tinha. Já tinha. A lua não serve para marcar semana. Não tem como, gente. É vinho de Babilônia, é paganismo. Não é só de Babilônia, é do Egito. E vem rebuscando e vamos juntando, né? Então, o calendário judeu, ele é pagão. O calendário bíblico, ele é único. É um calendário só, com datas fixas. Não tem nada móvel. Coisa móvel vem lá. Ou você pode seguir o calendário judaico, certo? Você tem toda a liberdade. Calendário lunar. Sábado, ciclo lunar mensal.
Lembrando que os 3 primeiros dias da semana não tinha nem o sol nem a lua. Em que lugar na Bíblia o Criador pede para contar o sábado a partir da lua? Eu te desafio. Me mostra um verso da Bíblia, pode ser qualquer versão. Eu te desafio a você me mostrar um verso da Bíblia que o Criador disse para guardar o sábado a partir da lua. Correto? Cada viração Isso. da lua é um sábado. Eu te desafio. Onde tem? Eu quero que você me mostre, porque o Criador sempre foi muito claro. Ele não colocou um enigma para o povo e disse assim, Tem que gente, calcular. ao sábado vocês vão precisar de olhar para a lua. Não, todas as ordens dele foi clara, tá certo? Então, mais um paganismo, correto? E por que que isso acontece? Porque as pessoas observavam, os egípcios observavam os astros, né? Eles tinham esse hábito, né? E o judeu segue até hoje, né? Tem o misticismo da cabala, aquela coisa toda, né? Das constelações, dos signos e tudo mais que tem a sua relevância dentro do hebraico, mas não tem nada a ver com o misticismo, tá certo? E o calendário gregoriano, né, Mariane? Com os dias em homenagem a seus deuses, João, Judas, José, Maria, Jane, Jesus. Legal. Você pode ser um cristão, você pode seguir o calendário gregoriano, né? Ele tem um aniversário para Jesus, é 25 de dezembro, que é o mesmo aniversário de Tammuz e aqueles deuses todos que nós mencionamos aqui no início. Você pode. Você tem toda a liberdade, certo? Na verdade, tem festa para tudo quanto é nome, né? Isso. Como eu falei, João, Judas, José, Maria. José, o calendário romano, não confunda com o Juliano, tá certo? O Juliano vem aqui embaixo, ó. Ele veio antes, Juliano. Personagem, aliás, o Juliano está aqui embaixo. O calendário Juliano, nós vamos falar sobre ele depois. O calendário gregoriano não tem nada a ver com o calendário juliano, tá? Eu vou te explicar daqui um pouquinho. Então, só relembrando do calendário gregoriano, eu quero que você perceba que todos os meses têm nome de deuses, tem festas, na maioria dos meses, tem festa a deuses pagãos, tá certo? Para algum santo, que eles falam santos, isso, né? Homenagem ao santo, tal, santo. Não existe isso na escritura, porque o Criador... Ele não pediu para festejar, tirar um mês para festejar o nome de algum apóstolo, por exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo João. Nem o filho dele. Não tem. Nem o filho dele. Ninguém nem sabe a data. A gente supõe o mês que ele nasceu, mas ninguém sabe precisamente a data justamente por causa disso, né? Olha só que interessante. Uma coisa importante do calendário gregoriano é que ele vem do Gregório XIII, tá certo? Algumas pessoas vivem dizendo aí pela internet, desinformados, né? Que foi Gregório VIII, não, foi o Gregório XIII que colocou o calendário gregoriano em vigência com os deuses grego-romanos pagãos dentro dos meses e nomeou alguns meses com o nome de deuses pagãos, como o Jano, que nós vamos falar sobre ele daqui um pouquinho. E eu quero que você perceba, então, que toda essa leva de calendários, até o judeu, todos os meses do calendário judeu são nomes de deuses pagãos, tem até Tammuz. Fica muito claro, então não é novidade, é só você pesquisar, correto? Você precisa de pesquisar para você compreender. Foi do calendário juliano para o gregoriano que teve aquela modificação no mês de outubro? Sim. Uhum. Então, nós vamos encontrar, acho que é isso mesmo, outubro? O mês foi outubro. É verdade. 10 dias de datas, não dias de semana. Na semana é outra coisa. Semana não alterou nada. Tá. Qual que é a data mais importante, digamos assim? A Páscoa, que não é a data verdadeira do calendário gregoriano, ela é móvel, e na escritura ela é fixa, não é móvel. O pastor pode dizer que é móvel, o padre pode dizer que é móvel, o papa pode dizer que é móvel, não importa, mas o que está escrito lá e aqui, não muda, tá certo? Natal não tem na escritura, não existe um verso
na Escritura dizendo que existe o dia do aniversário de alguém para ser comemorado. Então, se você quer adorar o paganismo, você se torna um cristão, ou você segue, você pode seguir, ser feliz. Eu não estou julgando aqui, a Escritura existe para fazer para deixar claro o que você quer seguir. Então, se você quiser seguir o cristianismo, o aniversário do Deus cristão, Jesus, ou pelo menos do filho dele, vamos colocar assim, é 25 de dezembro. Você pode comemorar numa boa. Ninguém está aqui criticando quem comemora aniversário de Tammuz ou de Jesus. Ninguém está aqui criticando. Nós só estamos mostrando as diferenças dos calendários, do que é pagão e do que é santo. Tem até uns vídeos aí de uns padres falando do porquê que eles escolheram a data do dia 25 de dezembro para colocar o aniversário de Jesus, né? Porque eles sabem que é uma data pagã, só que eles cristianizaram ela, porque como já era uma comemoração do nascimento do Deus Sol, aí eles colocam assim, como Jesus é o Sol da Justiça, então eles pegaram essa data e colocaram como nascimento de Jesus para poder substituir uma data pagã, e assim agora passa a ser uma data cristã. Mais uma vez, envolvendo comércio, família, sociedade e o mundo. É assim que funciona para não gerar conflito, né? Para todo mundo lucrar com isso, para haver a troca de presentes, né? Que nós vamos comentar daqui um pouco. Fala sobre Jano, Mariane. Jano em latim, Janus. Foi um deus romano das mudanças e transições, como pode ser visto nas citações. Jano tem poder sobre todos os começos, e em poder de Jano estão os inícios, em relação às mudanças, inícios, começos e nas citações. Então, Jano é poderosíssimo dentro da crença romana. E o romano, como bem o fez, né, estava em posse do mundo na época, colocou o calendário gregoriano em vigor e colocou o Deus das mudanças dentro do primeiro mês, no primeiro dia do ano, do calendário secular gregoriano, para que aqueles que se sentem bem adorá-lo também no dia 1º de cada ano do calendário gregoriano. Então, tudo que nós vimos até agora aqui remete à adoração a outros deuses. Não tem nada dentro do contexto da Escritura, correto? Se houvesse ainda um apóstolo, alguém que houvesse escrito favorecendo isso, a gente poderia até dar um desconto, né? E até dizer assim, não, gente, ó, tem um respaldo bíblico, né? Você não vai ser cobrado sobre isso, não. Pode ficar à vontade, mas é muito pelo contrário. E o calendário bíblico? Esqueci de falar sobre a troca de presentes, né? Esqueci de falar sobre a troca de presentes. Você vai perceber uma constante na Escritura que toda vez que acontece alguma coisa assim muito interessante, há uma troca de um acordo favorável, tanto político, religioso e espiritual. Você vai ver que há uma troca de presentes, né? Esse rei que se junta com aquela princesa em favor da sociedade, há uma troca de presentes, aquele leva para aquele, o outro traz de lá para cá. Então, quando as duas testemunhas de luto são mortas na praça, que já foram mortas, pessoal, nós vamos explicar isso aqui para vocês outro dia, nos vídeos do Apocalipse, já está na ponta da agulha, já está no jeito para mostrar para vocês. Há uma troca de presentes, né, na morte das duas testemunhas de luto e por aí vai. Calendário juliano, Mariane. Veio de Júlio César. Não tem nada a ver com o papado, que veio de Constantino. Por favor, não confunda isso. Tem gente pregando isso na internet, vai estudar a história, correto? Pegue artigos acadêmicos, você vai ver que não tem nada a ver o calendário juliano com o calendário gregoriano. Júlio César, antes, vamos colocar, de Cristo, correto? E Gregório muito depois de Cristo. Uma diferença aí de para 400 e poucos anos, tá certo? Calendário bíblico. Exatamente em conformidade com a Bíblia, sem adorar outros deuses, sem aniversário de ninguém, não existe um dia sequer em homenagem a qualquer pessoa. Festas em conformidade com a Bíblia. Levíticos 23, de 15 a 16. 7 sábados e 7 semanas.
que é igual aos 50 dias de Pentecostes. Se você quiser tirar uma prova do calendário que você segue, você pega o calendário e faz a prova do Pentecostes, correto? O calendário lunar não bate. O calendário judeu também não. Ele até aproxima, mas não é fixo. Agora, um detalhe muito importante que eu quero que você analise dentro do calendário. Quando a gente fala, só um minuto te cortando rapidinho, quando a gente fala fixo, gente, quando a gente fala calendário fixo, eu vou dar um exemplo para vocês. A Páscoa, por exemplo. Todo ano a Páscoa cai na quarta-feira, no quarto dia da semana, certo? No calendário do Criador. Então, 364 dias depois, vai chegar a Páscoa e ela vai cair novamente numa quarta-feira, no quarto dia da semana, certo? Então, essa é a diferença do calendário fixo para o calendário móvel. Os calendários móveis, eles têm as suas festividades, mas cada ano ela cai num dia de semana diferente daquele que foi anterior. Então se torna móvel, porque vai pulando os dias da semana, certo? A data, eles até colocam uma data fixa, né? Vamos supor, 25 de dezembro é Natal. Não importa qual dia da semana ele caia, é Natal, certo? Esse ano vai cair na sexta-feira, ano que vem vai cair no sábado, no outro vai cair no domingo, quando chega no ano bissexto pula mais 2 dias da semana. Porém, a data é a mesma. No calendário do Criador não tem isso. A festividade ela é fixa na data e no dia da semana. E não tem que discutir isso. Foi o Papai do Céu que designou, ele que colocou e pronto, não tem discussão. E o interessante que você precisa de observar é que, por exemplo, quem guarda o calendário lunar não percebeu. Mas o Levíticos 23, de 15 a 16, fala que é para contar os 50 dias do Pentecostes após o sábado. Após o sábado é um dia. Se você for contar, que para nós é o primeiro dia da semana, é óbvio. Se você for contar do primeiro dia da semana, 50 dias, vai dar exatamente na data colocada pelo Levíticos referente ao dia de Pentecostes. E vai ser também no primeiro dia da semana. O calendário lunar não bate, correto? Faz a conta lá para você ver. Tenta fazer a conta no calendário lunar. Na verdade, o primeiro dia de primícias, ele dá 50 dias depois a Pentecostes. E eles são exatamente no mesmo dia da semana. Só que em meses diferentes. E outro detalhe, vamos supor que o Criador, ele fez a contagem do primeiro dia do mês no primeiro dia da semana. Então você vai contar primeiro dia do mês, segundo dia do mês, terceiro, quarto, quinto, sexto, no sétimo vai ser o sétimo dia, correto? Só que aí, o que acontece? Qual que é o problema aí? Qual que é a diferença? Você perde 3 dias. E os 3 primeiros dias da criação? Como é que você encaixa os 3 primeiros dias da criação? E como é que você anula eles para chegar no sábado? A escritura ela é completa, os dias são fixos e exatamente como o Criador disse tem que acontecer. Se ele falou que foi feito no quarto dia da semana, os luzeiros para marcar as estações, os meses, os dias e o ano, ele falou, está dito. Ninguém tem condições de mudar. Se você quiser seguir aqueles que mudam e adorar outros deuses, fique à vontade. Mas é vim de Babilônia, é vim do Egito, é vim do grego, é vim de Roma e é vim de todo mundo, menos do cálice do Criador. E para fechar, eu queria aqui fazer um comentário muito importante a vocês referente a essa situação. Não, guardar o sábado, ou assim como você festejar o Natal, não te resguarda, não te garante a salvação, guardar o sábado também não. Você pode sair do seu emprego, você pode deixar de trabalhar, deixar de fazer as coisas seculares no 7º dia, nos festivos e no semanal. Mas a Escritura diz que você tem que santificar esse dia. Imagine, é a mesma coisa de você ficar falando de negócios nesse dia ou coisas seculares. Então, a questão aqui, a existência do calendário é para adoração.
Nada mais do que isso. E todos os líderes que já houveram em todas as nações, em todos os impérios, sempre souberam muito bem disso, que o calendário estaria ligado à adoração e à manutenção do povo, compras, vendas e tudo mais. Então compreenda, por favor, que o calendário do Criador está relacionado à adoração, não a festejar a data de aniversário ou a santidade de uma outra pessoa que não seja dele. Você vai notar que cada dia desse calendário tem a sua devida importância e um motivo a ser cumprido na promessa do Criador. Não é para dizer, ó, esse foi mais santo que aquele, ou esse aqui não. E não existe isso dentro da Escritura. Tá certo? A Mariane vai ler para a gente 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. Não podeis cálice de o Criador beber e cálice de demônios. Não podeis de mesa de o Criador participar e de mesa de demônios. Ou provocamos inveja no Criador? Ou provocamos inveja no Criador? É uma pergunta. Não mais fortes do que ele somos? Eu fiz questão de colocar aqui no grego para não ter respaldo para dizer, mas na minha versão e tal, não, tá no grego, tá? Tradução direta do grego, fica meio complicadinho de ler, mas é assim. Pegue na sua Bíblia, você vai entender. Lê lá 1 Coríntios 10, 21 e você vai compreender que Paulo é muito claro quando ele diz assim. E isso é muito claro. Não é porque Paulo mencionou na Escritura toda. Você precisa de escolher a quem você quer servir. E eu falei para você no início do vídeo que eu ia explicar para você por que eu não celebro mais o Natal e nem o Ano Novo. Sabe o que eu mais amo? Nós estávamos comentando agora há pouco aqui, depois do culto, no nosso jantar, eu estava comentando com a minha esposa e os meus filhos. Eles são para mim o que eu tenho de mais precioso aqui, correto? E é justamente por causa deles e em função deles que eu não quero desagradar o Criador. Imagine só, se é difícil com o Criador, imagine sem Ele. Você está vivendo num mundo, e você vai entender o que eu estou falando agora se você conhece um pouco de Escritura, que todas as intempéries, as pestes, as situações que já ocorreram no mundo, dilúvio, vendaval, inundação, praga, terremoto, todos estão sujeitos à mesma situação. Não é porque eu guardo as festividades, que eu tento fazer a vontade do Criador, que eu sou melhor do que ninguém. Simplesmente, quando eu peço socorro, eu sei a quem pedir. Eu não estou pedindo a outro. E na certeza de que ele vai me atender por causa da intimidade que nós construímos durante uma vida. É por isso, eu não quero correr o risco de enfrentar uma calamidade aqui do mundo e não ter a quem recorrer. Eu vou gritar por Jano, o Jano não vai poder fazer nada, nem Jesus. Porque se você não notou, o 25 de dezembro não tem nada a ver com Yahushua, que é o filho que veio. Você precisa de saber as diferenças. Então, eu justamente não celebro porque eu prefiro não sentar na mesa de demônios e na mesa do Criador. Por quê? Porque eu sei que ele é um Criador ciumento, já provou desde que o mundo é mundo dentro de toda a Escritura. E eu não quero que os meus filhos recebam punição por causa dos meus pecados. É por isso que eu e minha casa servimos ao Criador unicamente. Não é a Jano, não é a Jesus, nem Pedro, nem João, nem Santo não sei das quantas, nem a Maria, coitada, que nem esse é o nome dela, tá certo? Então que o Criador abençoe você e sua casa, né? Nós vamos ficando por aqui. Se você quiser ainda assim celebrar o Natal, fique à vontade. O Ano Novo também do calendário gregoriano, fique à vontade. Mas eu e minha casa, nós escolhemos servir o Criador. Agradeço pela sua compreensão e justamente nós falamos sobre esse assunto para que você venha refletir, porque às vezes haverá necessidade de pedir o socorro e você saberá quem pedir. E um detalhe, as festividades do Criador, em primeiro lugar, precisa de ter santidade, como
o Rogério já tinha falado, se não houver santidade, não adianta você deixar de trabalhar nesse dia só por deixar, para dizer que está guardando essa festa. Se não houver santificação, comunhão, consagração, para quê? Tem um motivo, né? Tem um motivo. Vamos adorar o Criador em espírito e em verdade, como está determinado em toda a Escritura, e que o Criador verdadeiro, Yahuwá, abençoe você e sua casa. Um forte abraço. Forte abraço, até o próximo vídeo. Shalom.